Você sabia que nunca é normal perder a audição? Nem escutar melhor do que uma orelha do que da outra? E nem perder a audição de forma súbita? Se você quiser saber mais sobre esse assunto, fique até o final desse vídeo. Bom, as perdas auditivas, elas têm diversas causas, né? As mais comuns estão na orelha externa, né? Que é do tímpano para fora aqui. A presença de cerúmen, né? Que o pessoal conhece aí como rolha de cera. As infecções de otite externas, na época do verão, né? De piscina, de água de mar. E aí, depois do tímpano, tem as otites médias, né? Que é quando a secreção está congestionado, com rinite, sinusite, aí vai muco para dentro da orelha e pode entupir o ouvido também. Fora as perdas auditivas mais conhecidas aí, que é por conta da idade, né? Com o envelhecimento nosso, natural. Além de perder um pouco da visão, por exemplo, a gente tem a presbiacusia, que é essa perda da audição conforme a gente vai avançando na idade. Então são diversas causas, né? Tem da parte externa da orelha média, e a parte da orelha interna, que é a mais comum, é do envelhecimento. Os traumas acústicos, né? São esses traumas induzidos por ruído, por sons altos. Então esse trauma pode acontecer nessa exposição única, por exemplo, um rojão, uma bomba, uma explosão, alguma coisa com energia mecânica do som muito alta, ou pode ser que aqueles pacientes que são expostos diariamente a ruídos altos, né, principalmente trabalhadores, né, por exemplo, metalúrgicos, costureiras, pessoal que trabalha na rua, que fica exposto a ruído alto e constante o dia inteiro. Isso pode causar uma aceleração daquela perda auditiva natural. Fora a genética, né? Quem tem histórico familiar de perda auditiva tem que ficar mais atento, porque a propensão, né, a chance de desenvolver uma perda auditiva é maior do que quem não tem histórico familiar. As causas mais comuns, como eu citei, a rolha de cera, as infecções, todas essas são reversíveis. Só que existem casos de perda auditiva que não são reversíveis. E aí a gente chama de perda neural, né? Perda neurosensorial. E essas são mais difíceis. Tem alguns tipos que a gente chama de surdez súbita, quando o paciente apresenta uma queda da audição, aí de diversos níveis, né? Mas é uma queda súbita que não está associado a nenhum tipo de trauma, nenhum tipo de medicamento, nada assim, o paciente perde um tanto da audição. Aí você faz o exame de audição, diagnostica essa perda e você tem que instituir o tratamento o mais breve possível. Quanto mais breve você entra com a medicação, maior a chance de reversão da perda. E a causa dessa perda não se sabe ao certo, né? Essa surdez súbita não tem uma causa já pré-determinada, mas acredita-se que seja uma infecção viral. Tenho muitos pacientes riniteiros aí que eu brinco, e com sinusite. Sinusite é um quadro mais grave, uma infecção, né? A rinite é mais um quadro inflamatório, crônico, né? Então os pacientes ficam muito secretivos, com o nariz obstruído. Existe uma comunicação entre nariz e ouvido, chamada tuba auditiva, que é um túnel, digamos assim, que comunica a orelha com o nariz. Quando a gente está muito congestionado, muito cheio de muco, esse muco entra pela tuba auditiva e vai parar lá atrás do tímpano, causando como se fosse um tampão ali. E aí gera aquela sensação de surdez, de que você desceu a serra. E aí a gente tem que tratar o nariz, tratar a rinite, tratar a sinusite para ter um alívio desse sintoma auditivo. A perda auditiva, essa perda natural, né, da idade, ela vai acontecer. Além da tua genética, da tua idade, tem o seu estilo de vida, né, que são as doenças, principalmente associadas às doenças crônicas que você tem. A diabetes é a principal delas, né, ela acelera e muito essa perda natural da audição. Então, os pacientes diabéticos, principalmente aqueles não controlados, que não estão medicados ou que estão medicados, mas a glicemia não tem um controle ideal, eles têm uma chance bem maior de perder a audição, uma velocidade maior de perda, na verdade, inclusive aqueles hipertensos também. Quando o paciente hipertenso não está bem controlado, não chega sangue o suficiente na orelha interna com oxigênio para nutrir as células, né? Essa perda natural, ela tem uma aceleração também por conta dessa falta de suprimento de oxigênio aí, de nutrientes. Então, é importante, né, você ter uma saúde boa como um todo, né? O teste da orelhinha é o teste que a gente faz em todo recém-nascido. Ele, na verdade, é uma triagem que é oferecida pelo SUS e pelas maternidades, deveria pelo menos ser oferecida. Se você não faz ali na maternidade, você tem que fazer no primeiro mês de vida da criança. Ele é uma triagem, ele não é o seguinte: se você falhou no teste, você tem uma surdez.
ele pode ter uma falha, por isso que a gente pede para o paciente, olha, em 1 mês de nascimento é obrigatório fazer esse teste. Falhou no teste, você repete o exame, eles repetem na própria maternidade. Falhou nesse teste, tem um outro exame mais completo ainda, você consegue ter um limiar auditivo, você consegue realmente medir quanto a criança escuta, porque se a criança nasce com uma deficiência auditiva, quanto mais breve você instituir o tratamento, melhor ela se adequa à sociedade, melhor a gente consegue ativar essa via auditiva, e ela pode ser estimulada desde pequenininha. Então, o ideal é fazer o diagnóstico até o 6º mês de idade. Instituir o tratamento, que quer que seja prótese auditiva, quer que seja o implante numa fase um pouco mais tardia, o implante coclear, o pessoal conhece como ouvido biônico, até os 2 anos de idade. Vários trabalhos de uns anos para cá, que existe uma associação direta entre perda auditiva e demência senil. Então a gente sabe que quanto mais cedo você instituir esse tratamento, no caso uma prótese auditiva para um idoso que passou a não escutar tão bem, maior a chance de você evitar que esse paciente desenvolva demência senil. Então por isso que antigamente, a gente esperava o paciente perder muita audição para colocar um aparelho auditivo. Hoje não mais. Uma perda, já que você percebe que já está tendo uma dificuldade de comunicação com as pessoas, ele está ficando um pouco mais a par das atividades do dia a dia, essa é a hora de já colocar o aparelho para você já estimular a via auditiva e não deixar ter uma lesão cognitiva, de aprendizado, de memória, uma lesão central mesmo, a nível de sistema nervoso central. Os médicos, eles frisam muito, isso não de agora, desde sempre o médico bate na tecla da boa alimentação, da prática de atividade física, porque através desses cuidados simples, você consegue evitar tudo aquilo que eu falei, evitar uma má circulação no teu ouvido, evitar picos de glicemia. Se você tiver essa boa alimentação, uma boa prática de atividade física, você consegue diminuir muito a velocidade da perda natural auditiva. Na verdade, não tem um protocolo muito estabelecido. Vamos falar dos pacientes que são expostos a ruídos. Por exemplo, trabalhadores de call center, pessoal que fica, como eu falei, expostos em metalúrgica, eles são obrigados a fazer a audiometria anual. Se você é jovem, não tem queixas, não tem por que fazer exame audiométrico, tá? A não ser que você perceba algum tipo de deficiência, uma sensação de orelha entupida ou perda, daí você vai ao médico e baseado no que ele vai achar, qual tipo de doença, aí ele vai nortear para você a regularidade do exame. Idoso, eu falo para os meus pacientes, a partir de 50 anos tem que fazer uma audiometria. Ao meu ver, tá? Isso não é protocolo da Associação Brasileira de Otorrino, isso é minha experiência clínica. Porque, como eu falei, quanto mais cedo a gente instituir o uso do aparelho, nos pacientes com perda auditiva, maior a exposição, a estímulos, a exposição central, cerebral, a estímulos auditivos e menor a chance de demência. Então eu falo para os meus pacientes, a partir de 50 anos eu faço uma. Se não tem perda, eu falo, olha, a cada 2, 3 anos você vem aqui dar um pulo, eu faço uma avaliação, ou se você sentir alguma alteração. Agora vai ficando mais velho, a partir de 65 anos eu peço uma audiometria anual. Bom, espero que vocês tenham gostado das informações, A gente fala tudo isso no consultório, mas tem gente que não tem essa oportunidade de ir ao consultório do médico, então esse canal do Ogacor, ele oferece muita informação bacana para vocês, para se atualizarem em relação à medicina, diversas áreas. Então, se você curtiu esse vídeo, curte aqui o canal, se inscreva que você vai ter uma variedade de assuntos aí para se informar e se atualizar. Foi um prazer estar aqui com vocês.